Demos os primeiros passos numa nova etapa histórica da luta pelo que é nosso. Estas foram as palavras do presidente venezuelano Nicolás Maduro no seu discurso à nação após o referendo de 3 de dezembro. A votação foi realizada para avaliar as reivindicações territoriais de Caracas sobre a região de Essequibo, na vizinha Guiana. Com um baixo comparecimento, 95% dos eleitores concordaram pela anexação da região. A República Bolivariana da Venezuela afirma ter o direito de controlar 70% do território da República Cooperativa da Guiana. O referendo foi precedido por um aumento da atividade dos militares venezuelanos e por um maior nível de prontidão das tropas brasileiras, que se deslocaram para próximo do território disputado. Os americanos e britânicos, por outro lado, estão preparando as forças guianenses. Todos os sinais apontam que uma invasão não é impossível. A disputa de Essequibo remonta à era da colonização europeia, mas existem outros motivos para o seu ressurgimento. Em jogo estão bilhões de dólares provenientes dos recursos naturais da Guiana, um confronto eleitoral interno na Venezuela, um equilíbrio de poder regional e uma rivalidade global. A última notícia é que Maduro anunciou a anexação unilateral de Essequibo. Então, vamos dar uma olhada mais de perto nessa nova ameaça de invasão, no mapa. Curta e se inscreva para ajudar a levar informação de qualidade a mais pessoas. A disputa pela região de Essequibo, também conhecida como Guiana Essequiba, já dura mais de 180 anos. A região de 160 mil km², do tamanho do Acre, fica a oeste do rio Essequibo. Durante décadas, Caracas marcou Essequibo como território contestado em seus mapas. Não esqueçamos que estamos falando de mais de 70% do território de um país vizinho. No entanto, as reivindicações venezuelanas não são completamente inesperadas. Para analisar a questão com mais detalhes, precisamos voltar ao período da colonização. Primeiro sob controle espanhol e depois neerlandês, os britânicos finalmente incorporaram Essequibo ao seu império em 1814 através de um tratado com os Países Baixos. No entanto, o tratado não definiu claramente a fronteira ocidental. Por outro lado, tanto a Gran Colômbia, que conquistou a independência do Império Espanhol em 1819, quanto a República da Venezuela, que se separou da Gran Colômbia em 1830, tinham uma posição clara da fronteira com a Guiana Britânica. Deveria seguir o rio Essequibo. A descoberta de ouro em 1840 trouxe a atenção britânica de volta para a área. Em 1835, Robert E. Schomburg, um explorador alemão que trabalhava para a Royal Geographical Society, realizou um levantamento botânico e geográfico da Guiana Britânica, a pedido de Londres. O resultado dessas pesquisas foi um levantamento topográfico que, segundo Schomburg, correspondia à fronteira ocidental das terras reivindicadas por neerlandeses e britânicos. Os britânicos optaram, claro, pela fronteira traçada ao longo da linha Schomburg, que acrescentou cerca de 80 mil km² ao território. A Venezuela rejeitou as novas fronteiras e apelou aos Estados Unidos. E assim, Washington pressionou pela arbitragem internacional do caso em 1865. 34 anos depois, a arbitragem de Paris decidiu a favor dos britânicos e estabeleceu a linha Schomburg como fronteira oficial. Em meados do século XX, porém, surgiram revelações que sugeriam uma possível conspiração. Disse que os britânicos colaboraram secretamente com um advogado russo, Frederick Martens, que foi juiz no julgamento de 1899 e decidiu o caso Essequibo a favor do Império Britânico. A Venezuela anulou a decisão em 1962 e denunciou as irregularidades à ONU. Embora o Reino Unido tenha se recusado a rever o caso, concordou em assinar o Acordo de Genebra de 1966, que ainda hoje está em vigor. Este acordo apoiou essencialmente o status quo, reconhecendo as reivindicações territoriais da Venezuela e instruindo a ONU a procurar uma solução. Em 2018, a Guiana recorreu à Corte Internacional de Justiça em Haia, o principal órgão judicial da ONU, para resolver a disputa territorial. Mas a Venezuela rejeitou a jurisdição do tribunal para resolver a disputa. A Corte já se manifestou 3 vezes. Em 2020, reconhecendo a sua jurisdição,
Em abril de 2023, rejeitando o pedido da Venezuela para envolver o Reino Unido, e em 1º de dezembro deste ano, 2 dias antes do referendo em Caracas, ordenando a Venezuela a se abster de mudar o status quo regional até que fosse tomada uma decisão final sobre o caso. Pouco depois da decisão da Corte de Haia, unidades militares venezuelanas exibiram faixas que diziam "Essequiba é nossa", apelando para a anexação da região. Nicolás Maduro acusou publicamente a Guiana de representar uma séria ameaça à estabilidade e à paz. No mesmo dia, o ministro da Defesa venezuelano, Padrino Lopes, declarou que a Venezuela marcharia contra o imperialismo na Guiana. O medo aumenta e a sombra da invasão paira sobre a Guiana. Então, vamos olhar para a situação estratégica. As Forças Armadas venezuelanas consistem em 3 ramos tradicionais: Exército, Marinha e Força Aérea, um contingente de cerca de 130 mil soldados, complementados pela Guarda Nacional e pela Milícia Bolivariana, uma reserva de 3 milhões de cidadãos com formação militar deficiente, utilizada como força repressiva pelo regime socialista de Maduro. A Venezuela é o único país da região com sistemas de defesa aérea de médio e longo alcance, incluindo baterias Buk M2 e S-300, de fabricação russa. Com estas capacidades, a Venezuela pode controlar o seu espaço aéreo e dissuadir qualquer força aérea latino-americana, incluindo a brasileira. O exército venezuelano possui várias centenas de peças de artilharia, principalmente o Otto Melara M56. Conta com quase 200 tanques russos T-72B e obsoletos tanques franceses AMX-30. A Venezuela também possui 200 veículos blindados BMP-3 e BTR-80, adquiridos recentemente da Rússia. A Força Aérea consiste em uma frota de 23 caças Su-30 e 16 caças F-16, embora sua prontidão para o combate seja desconhecida devido ao embargo dos Estados Unidos. O apoio aéreo conta com um grupo de apenas 10 helicópteros de ataque Mi-35 e 3 helicópteros de transporte Mi-26. O estado da Marinha venezuelana é ainda pior. Caracas possui um número muito limitado de fragatas, corvetas e barcos de patrulha. Os seus 2 submarinos foram desativados, e o estado operacional dos seus 2 navios de desembarque é desconhecido. Embora a Venezuela não seja uma potência militar, estas capacidades são suficientes para subjugar a Guiana, que não possui capacidades de defesa significativas. A Guiana gasta 0,6% do seu PIB na defesa. O resultado é uma força mal equipada e treinada, utilizando tecnologia militar brasileira ultrapassada, como os veículos blindados Cascavel e Urutu, e os veículos blindados espanhóis VSC-M1. A artilharia e a defesa aérea são inexistentes, e o país carece de helicópteros e aviões de combate. A Guiana também não tem marinha. A pequena, mas dominante capacidade militar da Venezuela em relação à Guiana decorre da sua relação com a Rússia. Caracas é cliente de Moscou desde 2005, quando foi assinado o primeiro acordo de armamentos. O cientista político Arnaldo Cardoso, professor da Universidade Mackenzie, observa que entre 2007 e 2011, a Venezuela comprou mais de 12 bilhões de dólares em armas da Rússia. Desde 2008, os 2 países têm conduzido manobras militares conjuntas, onde um cruzador movido a energia nuclear e um par de bombardeiros Tu-160 já participaram. Estas foram as primeiras operações deste tipo da Rússia na América Latina desde a Guerra Fria. Em dezembro de 2018, um bombardeiro russo com capacidade nuclear pousou na Venezuela para preparar a defesa do país em caso de golpe de Estado. À medida que a consolidação do poder de Maduro enfraquecia em 2019 e o líder da oposição, Juan Guaidó, era reconhecido como presidente interino por mais de 50 países, Donald Trump reiterou que todas as opções estão sobre a mesa, sugerindo que a intervenção militar na Venezuela não estava fora de questão. No entanto, o apoio russo, que incluiu o envio de mercenários do Grupo Wagner para reforçar a segurança do presidente, acabou por segurar Maduro no poder. Este apoio político foi confirmado numa reunião entre o secretário do Conselho de Segurança russo, Nikolai Patrushev, e o presidente Maduro, em março de 2023. Patrushev elogiou a condenação pública da Venezuela ao Ocidente e a política destrutiva da OTAN em relação à Rússia. Mas a história mostra que apenas ter mais equipamentos não é garantia de sucesso. Lembre-se que o Essequibo é essencialmente uma selva.
Esta selva amazônica representa um grande desafio para a movimentação de tanques e grandes formações militares. O terreno em si é de fato um importante recurso defensivo da Guiana. Existe essencialmente apenas uma estrada que atravessa o Essequibo, ligando as principais cidades guianenses ao Brasil. Não há ligação direta com a Venezuela. Desta forma, capturar essa estrada seria uma tarefa formidável para a Venezuela. Contudo, uma vez cortada esta linha de comunicação vital, o cerco operacional a Georgetown torna-se plausível, particularmente com a implementação de um bloqueio naval. A população da Guiana é de pouco menos de 800 mil habitantes, sendo que metade vive na capital Georgetown e em cidades costeiras próximas. Esta concentração torna a cidade o principal ponto estratégico, deixando vastas áreas menos defendidas e suscetíveis ao potencial avanço das forças venezuelanas. Enquanto isso, a logística é uma dor de cabeça para ambos os lados. As cidades são uma escolha natural para depósitos de abastecimento, mas estão longe da região de Essequibo. Dada a infraestrutura rodoviária limitada, ambos os lados terão, portanto, de depender do transporte fluvial. As operações de abastecimento aéreo de larga escala não são uma opção viável devido à falta de meios aéreos suficientes para ambas as forças. Além disso, a grave seca na Amazônia levou a níveis historicamente baixos dos rios, complicando ainda mais a navegação e limitando a capacidade de carga. Analisando estes fatores, quais as opções de manobra em caso de invasão? Um desembarque anfíbio? Mesmo que os navios de guerra sejam capazes de realizar tal operação contra Georgetown, é preciso lembrar que as bases navais venezuelanas estão localizadas em Puerto Cabello e Punto Fijo. Isto significa que os navios teriam de navegar pelas águas territoriais de países caribenhos, com fortes laços com os Estados Unidos, antes de chegarem à Guiana. Outra opção seria utilizar o território brasileiro como passagem para desbordar a selva. Os venezuelanos teriam então acesso à principal linha de comunicação e poderiam avançar em direção a Georgetown. Mas o Brasil, embora o seu presidente seja essencialmente um aliado de Maduro, parece relutante em transformar o conflito numa invasão militar. Além disso, a autorização para a entrada de tropas estrangeiras no Brasil depende da aprovação do poder legislativo, que atualmente se inclina para a centro-direita. Portanto, a menos que as forças armadas venezuelanas pretendam fazer incursões pela selva, chegando às margens do rio Essequibo e declarando a região ocupada, as suas opções parecem limitadas. Surge a questão: Padrino planeja progredir gradualmente através da selva e envolver-se numa campanha de guerrilha? Mas voltemos ao quadro geral. Por que Maduro decidiu aumentar a pressão agora? Desde 2021, a política interna da Venezuela vem se estabilizando. O líder da oposição, Guaidó, perdeu influência dentro e fora do país. Mas Maduro não podia esperar que a Venezuela desaparecesse completamente do radar internacional. Em novembro de 22, os presidentes da Colômbia, Argentina e França reuniram-se em Paris para negociar um acordo com a Venezuela, propondo eleições presidenciais livres em 2024. O incentivo seria a liberação de um fundo de 3 bilhões de dólares proveniente de ativos venezuelanos congelados, destinado a resolver a crise humanitária do país. Outro gesto geopolítico de boa vontade foi a declaração dos americanos de que a Chevron estava pronta para explorar petróleo na Venezuela. Isto é significativo porque a Venezuela não possui os recursos ou a tecnologia para desenvolver eficazmente os seus próprios campos. Com esta medida, os americanos queriam quebrar o monopólio da OPEP+, e ao mesmo tempo atingir outro grande exportador, a Rússia. Em outubro de 23, houve um avanço. O Tesouro dos Estados Unidos suspendeu temporariamente as sanções ao petróleo, gás e ouro venezuelanos. Criticada pelos senadores republicanos, esta medida foi uma resposta a um acordo entre o governo Maduro e a oposição para a realização de eleições presidenciais em 24. Portanto, os americanos tinham interesse em desbloquear a Venezuela, e o motivo de eleições livres fornecia a justificativa perfeita. O subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson, explicou que os fundos poderiam ser congelados se os representantes de Maduro não cumprissem as suas obrigações. O secretário de Estado Antony Blinken sublinhou que os Estados Unidos esperam um calendário definido e um processo concreto para avaliar os candidatos na Venezuela,
bem como a libertação de todos os cidadãos norte-americanos detidos e dos presos políticos venezuelanos. Não surpreende que Maduro não tenha cumprido essas exigências. Em vez disso, o Supremo Tribunal venezuelano anulou as eleições primárias realizadas em novembro, que determinariam o desafiante nas eleições de 2024. A candidata de direita, Maria Corina Machado, venceu com 92% dos votos, com a participação de mais de 2,3 milhões de eleitores. Assim, Maduro poderá estar utilizando a agenda nacionalista da anexação de Essequibo para unir a opinião pública nas vésperas das eleições presidenciais marcadas para março de 24. O conflito armado poderá servir como uma excelente justificativa para adiar as eleições e ganhar tempo. Outro possível motivo para a invasão é a remodelação do poder regional. Depois da segunda onda rosa que levou vários presidentes de esquerda ao poder na América Latina, as recentes eleições inverteram esta tendência. Os governos bem-sucedidos no Uruguai e no Paraguai, a elevada popularidade do presidente Bukele em El Salvador e as recentes vitórias da direita no Equador e na Argentina coincidem com grandes crises institucionais em países de esquerda, como o Chile, o Peru e a Bolívia. Maduro está defendendo-se contra o ressurgimento da direita na Venezuela, ao mesmo tempo que aproveita o fato do seu aliado histórico Lula ser presidente do Brasil, a principal potência regional capaz de apoiar politicamente a Venezuela. Certamente, Lula já está expressando seu apoio a Maduro através de palavras e ações. Ele expressou a esperança de que o bom senso prevaleça do lado da Venezuela e do lado da Guiana, o que pode ser lido como um endosso à chantagem de Caracas. Ele também não se encontrou pessoalmente com o presidente da Guiana na COP28 nos Emirados Árabes Unidos. Finalmente, existe um motivo global. Quem estaria interessado em abrir uma terceira frente depois da Ucrânia e de Gaza para atrair a atenção do mundo? Sim, a Federação Russa, um parceiro-chave da Venezuela de Maduro. Ainda mais que Maduro tem uma dívida de gratidão com Putin por ajudá-lo no momento crítico. Talvez os russos estejam influenciando as decisões de Caracas, desviando convenientemente a atenção do Ocidente da Ucrânia. Depois do Sudão e de Gaza, a Venezuela poderá ser o próximo conflito a exigir recursos dos Estados Unidos, que não são ilimitados. E o futuro? Depende muito do comportamento do Brasil. É a principal potência de todo o subcontinente, e a geografia significa que a melhor rota para uma invasão é através do seu território. O governo Lula tomou medidas para evitar a escalada da crise, mas prever as suas ações no caso de uma invasão real é um desafio. As Forças Armadas brasileiras aumentaram a sua presença na fronteira norte do país em meio ao aumento das tensões. Apesar de ter um exército quase 3 vezes maior, mais bem treinado e armado que o da Venezuela, o governo brasileiro é favorável a uma solução pacífica. O assessor de assuntos internacionais da presidência, Celso Amorim, visitou a capital venezuelana para discutir o assunto, enquanto o Itamaraty ressaltou seu desejo de que, no momento em que diversas regiões do mundo vivem conflitos armados, a América do Sul continua sendo um ambiente de paz e cooperação. Brasília tenta se posicionar como promotora da paz regional, sem, no entanto, criticar Nicolás Maduro. A própria Guiana também não está completamente isolada. Como membro da Commonwealth, anteriormente conhecida como Commonwealth Britânica, mantém uma parceria com o Reino Unido na formação de oficiais. O secretário-geral da entidade emitiu uma nota em 1º de dezembro oferecendo total apoio à Guiana. Afirmou que a Commonwealth apela a todos os membros das Nações Unidas para encorajarem as partes a respeitarem a integridade, a legitimidade e a natureza vinculativa das decisões do CIG que criam obrigações legais internacionais para as partes. Irfan Ali, presidente da Guiana, foi às redes sociais para tranquilizar a população. Quero garantir aos guianenses que não há nada a temer nas próximas horas, dias e meses. Estaremos vigilantes, mas estamos trabalhando incansavelmente para garantir que nossas fronteiras permaneçam intactas e que nosso povo e país permaneçam seguros. E quanto ao hegemon do Ocidente, os Estados Unidos? Os americanos também estão preparando a Guiana para o pior. Em 27 de novembro, militares da 1ª Brigada de Assistência às Forças Armadas de Segurança do Exército dos Estados Unidos e da Força Aérea de Defesa da Guiana
reuniram-se para planejar a prontidão militar e as capacidades de resposta de ambos os países. A embaixadora dos Estados Unidos na Guiana, Nicole Theriot, reiterou: "Apoiamos a soberania territorial da Guiana e instamos a Venezuela a fazer o mesmo." É importante lembrar que as empresas dos Estados Unidos fazem parte do enorme sucesso econômico que a Guiana está experimentando hoje. A economia deverá crescer 37% este ano e em 2022 cresceu 62%, segundo o FMI. O crescimento do PIB da Guiana é o mais rápido do mundo, graças à extração de petróleo offshore do país. As empresas norte-americanas são responsáveis por isto, com a Exxon e outras investindo bilhões de dólares. Isto deixa claro que, embora a Guiana faça parte da Commonwealth, são os americanos, e não os britânicos, que têm maior interesse em apoiar a autodeterminação guianense. Sem dúvida, é para isso que os líderes dos gigantes petrolíferos como a Exxon estão fazendo lobby, e a sua influência nos Estados Unidos é significativa. Há também outra razão pela qual os americanos estão tentando apagar incêndios em todas as partes do mundo. Cada novo conflito mina a ordem internacional da qual são os fiadores. E se as tensões aumentarem, não está fora de questão, por exemplo, que um porta-aviões dos Estados Unidos possa ser destacado para a costa da Guiana. As capacidades de projeção de poder de um único strike group superam as do exército venezuelano e seriam uma roleta russa para Maduro. Será que os americanos sairiam em defesa da Guiana se esta fosse atacada? Esta é a pergunta que o venezuelano teria que se fazer antes de uma invasão. Por outro lado, os americanos não podem ficar estacionados lá indefinidamente. Questionado sobre as possíveis consequências, a embaixadora americana na Guiana disse: "Atravessaremos essa ponte quando chegar a hora." Por outro lado, os instrumentos econômicos e jurídicos para pressionar a Venezuela já estão quase no limite. Em teoria, os americanos têm mais margem de manobra quando se trata do Brasil, e então os brasileiros poderiam exercer mais pressão sobre Caracas. Finalmente, como avaliar o pleito da Venezuela? Em teoria, existem fundamentos legais para contestar o estado de Essequibo. Na prática, porém, estamos falando de um país que tem uma cultura própria e que a sua relação com Londres não é a mesma de há 150 anos. A Guiana é um país independente, uma nação independente. Mesmo que o arranjo da época tenha favorecido os britânicos, hoje os interesses do povo guianense têm de estar em primeiro lugar, e eles não querem fazer parte nem da Venezuela nem do Reino Unido, como provaram ao conquistarem sua independência em 1966. Resta saber o que o futuro nos reserva, mas estamos à beira de outra guerra, desta vez próximo de nós. A periferia está rachando e o mundo está tremendo cada vez mais. Enquanto gravávamos este episódio, Maduro emitiu um decreto declarando a anexação unilateral de Essequibo e nomeou o general Rodríguez Cabello para liderar a ocupação da região. Mas para que essa anexação de jure passe a ser de fato, a Venezuela deve concretizar a invasão. A situação na Guiana está sendo monitorada por aviões de reconhecimento dos Estados Unidos. Maduro dará a ordem?